Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje, né? Continuar aí essa ideia da recuperação e o aprofundamento utilizando aí o caderno Aprender Sempre. Hoje, iniciando aí uma nova parte, inclusive vocês vão ver, né? Foi dividido o caderno de vocês aí em 3 partes da situação de aprendizagem. Hoje nós estamos na situação de aprendizagem 2, né? Então, nós vamos nortear e comentar muito sobre isso. E para me acompanhar, ser o porta-voz aí do que os professores estão colocando desse chat menor aí, né? Desse chat aí com os alunos. Você, aluno, coloque lá o seu comentário. Professor Osmar. Bom dia, Jonas. Bom dia aos professores, bom dia aos nossos estudantes, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Vamos acompanhar as interações de vocês aqui, os comentários, né, as respostas que os professores, né, transmitem aí via seus alunos, via o chat menor. Eu vou acompanhar aqui, esperar a resposta de vocês e aquela participação sempre legal. O 7º ano sempre participa bastante, né, Jonas? Muito. Inclusive, participam das relações com os professores, aí, colocando aí essa participação. Então, no chat aí com vocês, né, nós vamos colocar. Então, aluno, coloca lá a sua observação para o seu professor colocar aí a sua observação. Então, participe junto aí com o seu professor. Para essa segunda parte aí, inclusive, cometi um erro, não coloquei a situação de aprendizagem 2, fui eu que errei, tá? Então, pode pôr na tela para ele, diretor. Inclusive o erro tá, ó, situação de aprendizagem 1, não, é a 2, tá? Então, desculpa aí, peço que foi na hora de digitar eu coloquei o 1. Então, nós vamos utilizar a habilidade 1 do 7º ano, que é resolver e elaborar situações e problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplos, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos. Objetos de conhecimento são múltiplos e divisores com um número natural. Então, a ideia aí nesse contexto, nessa relação que nós vamos ver, é basicamente entender de novo lá como nós vimos os múltiplos. Agora, com alguns olhares, né? Nós vamos elencar muito aí quais são os tipos de múltiplos, elencar aí os divisores, né? Algumas ferramentas, inclusive, tem uma aula muito interessante aí dos tipos de múltiplos que nós vamos fazer. Então, pedimos que você sempre acompanhe as aulas, né, Osmar? Sim, é verdade. E falar em acompanhar as aulas aqui, ó. Bom dia, professor Celso. Professor Celso e os alunos dele lá do Caetano Zamit, tá? Ele fala, estamos aqui na área, viu, Jonas? Acompanhando a aula. Valeu, Celso. É isso aí. Tá, se derrubar é pênalti. Opa, pênalti, tá bom? Tá. E professor Fabiano, lá da Escola Estadual Prefeito Décio Prata, lá em Floreal. Legal, né? A diretoria de Votuporanga, pessoal sempre com a gente. Obrigado. Vamos aproveitar a aula. Boa. Então, hoje nós vamos trabalhar essa questão aí dos múltiplos, né? Olhar aí como formato. Inclusive, nós trabalhamos aí no Matemática em Casa, né? Nós comentamos. Lembrando, já pedimos desculpas aí sobre o Matemática em Casa. Não temos ainda resultado. Está sendo observado literalmente planilha por planilha, né? Para ver se consegue atender a todas as expectativas, né? Se conseguir montar. Ver se dentro do lado do Instagram foi postado tudo e passaram das 300 escolas, então nós temos aí uma missão um pouquinho dura. Nós vamos conseguir assim que tiver uma resposta, então pedimos já desculpa e um pouquinho mais de paciência, beleza? Então nós vamos falar sobre múltiplos. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Cláudia foi orientada a tomar uma medicação a cada 2 horas, indicando, né, no caso, agora. Então, ela tinha que tomar uma medicação a cada 2 horas, iniciando agora, Osmar. Então, por exemplo, agora, horário de Brasília, 9h04. Então, iniciando agora com horário... Parou um pouco aquela coisa de dizer que a aula era gravada, né? Isso é verdade. Então, agora, às 9h04, se ela fosse tomar o remédio, iniciando agora, quais horários deverá tomar os 5 primeiros medicamentos? Então, ó, o horário é agora, 9h04. Quais são os 5 próximos medicamentos? Vou pedir para vocês colocarem aí no chat, vou dar 3 minutos. Então, 9h04. Quais seriam os próximos?
Retornamos, Jonas, com as interações e participação aqui dos professores, né, dos alunos via professores. Professora Cleide, um abraço para você. A Cleide, ela dá aula de português, viu, Jonas? Mas ela falou que adora as nossas aulas. Legal, boa. Nós adoramos também a aula de língua portuguesa, tá? Matemática é tudo, tá? Vamos lá, a professora Gláucia, tá? E aí ela representa o João, tá? 9 e 4, primeiro horário, 11 e 4, 13 e 4, 15 e 4, 17 e 4. O João que respondeu. Tá? Professor Frederico, lá do Colégio Estadual, professor Moacir Santos de Campos, Campinas. Abraço a todos. Os alunos participando as respostas, 11 e 4, 13 e 4, 15 e 4, 17 e 4 e 19 e 4. Beleza? A Pro Sandra aqui trabalhando, né, junto com a Maria Clara. Os horários são os mesmos, tá ok? 11, 13, 15, 17, 19 e 4 minutos. Né? E por aí vai, todas as respostas vão nesse sentido, tá? Conseguiria enumerar aqui muitos outros. Boa, é isso mesmo. Então, essa relação aí só tem uma, digamos aí, uma pegadinha nessa questão. Iniciando, no caso, aí às 9h04, então pensa, eu tomei o remédio agora. Eu quero 5 primeiros. Eu tenho que começar pelas 9 horas, né, Osmar? Então, eu tenho que pensar nos próximos 4, não é isso? Então, seria mais ou menos essa ideia aí, que é o contexto como vocês colocaram a cada 2 horas. 9 horas e 4 minutos, aí eu vou ver os múltiplos, né? Pensando aí na questão de continuidade. Então, 9 e 4, mais 2 horas, aí 9, 11, né? Sim. E 4, Osmar, né? Sim. Então, 9 vai para o 11, 11 mais 2 horas aqui, eu vou ter 13. 13 e 4, seria aí o terceiro remédio que eu tomei. 13 mais 2 eu vou tomar às 15 horas e 4 minutos, então tomei aí o 4º remédio. E o 5º, às 17, eu encerro aí o último, né? Ó. Então, certo. O último remédio. Esses são os horários dos 5 primeiros. Então, eu comecei às 9 horas e 4 minutos, terminei às 17, Osmar. Questão de interpretação, né? Isso. De novo. Então, a questão lá dos 5 primeiros, né? Ó. Sim. 5 primeiros medicamentos. Então, esses são os 5 primeiros que eu vou tomar. Muitos então, colocando 9 e 4 mesmo, tá ok? E a professora Helenice disse que não perde uma aula. Ela, boa. Os alunos... Valeu, Helenice. Obrigado mesmo aí. Tá. Porque, querendo ou não, a nossa audiência, né, Osmar? A nossa participação, a audiência de vocês aí, né? É isso aí. Beleza? Então, vamos continuar essa ideia aí nesse contexto. Então, vamos agora para uma atividade aí, sim, voltada aí para o caderno Aprender Sempre. Aí, a primeira ideia foi mais uma tentativa de despertar essa ideia do múltiplo. Então, pensando aí, o que vocês entendem? O que é um múltiplo de um número natural? Tentem discutir aí no chat de vocês, para o professor colocar a resposta. Coloca aí para o seu professor o que vocês entendem como múltiplo. O que você consegue localizar como uma ideia de múltiplo, utilizando esse termo mesmo na questão aí do múltiplo. Vou dar uma dica aí, pensa na tabuada aí, o que seria mais ou menos viável observando a isso. Então aí eu vou dar a ideia de múltiplo para vocês, a gente já retorna. Como é uma atividade um pouquinho mais longa e demanda aí uma discussão, eu vou dar 4 minutos para vocês, tá? Então, 4 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Retornando, Jonas, com as interações, muitas respostas, né? Vou citar aqui algumas. Professora Mara Ilza, é isso? Mara Isilda, tá? Alunos do 7º A disseram assim, ó, Jonas, quando dividimos por um número e o resultado é exato, tá? Essa é uma consideração, tá? Professora Zuleika, os alunos Nicolas do 7A, é qualquer número que possa ser obtido multiplicando o número natural por 0, 1, 2, 3, 4, etc. Lá da P, José Claret Dionísio, em Hortolândia, tá? A professora Silmar diz que o Arthur, da escola Paulo Mendes, múltipla a ideia de sequência, também, tá ok? Professor Vanderlin, tá? E aqui ele cita a Melissa, múltiplo de um número natural, para mim é o resultado da multiplicação de um número por outro. Para encerrar, a Gláucia, é quando começamos a estudar as tabuadas de multiplicação, segundo o aluno Daniel. Boa, é isso mesmo, nessa relação aí, mesmo que nós encontramos a ideia de múltiplos. Primeiro eu vou te dar a definição, digamos assim, né, Osmar, técnica. Do que é, para a matemática, o que é um múltiplo. Depois eu vou tentar dar uma definição, digamos assim, com as minhas palavras, do que eu entendo como múltiplo. Beleza. Vai aparecer para vocês a resposta na tela, que é a seguinte, ó. O conjunto dos múltiplos de um número é obtido multiplicando esse número por todos os números inteiros. Então, por exemplo, o 2, se eu multiplicar por um outro número, eu vou encontrar aí a ideia de múltiplo. Essa é a primeira definição. Como falaram, né? A ideia da tabuada. Sim. E etc. Né? Os resultados desses múltiplos, né? Dessas multiplicações, são os múltiplos de números dados. Então, essa é a primeira definição. Ou seja, quando dados... Aí foi colocado as letras A e B para simbolizar aí dois números. Né? Então, quando dados A e B, dois números inteiros conhecidos, o número A é múltiplo de B, se... essa definição de matemática sempre acontece. Se e somente se existir um número inteiro, K, né, ou um outro valor, tal que A é igual a B vezes K. Essa é a definição. Em linhas gerais, seria mais ou menos isso. Por exemplo, 2 vezes 3 é 6. Então, no caso, o 6 é múltiplo de 2 e múltiplo de 3. Essa aí é a primeira forma aí de eu encontrar. Então, quando eu multiplico dois números inteiros, eu tenho o resultado e ele é múltiplo. Outra forma de eu encontrar, que eu gosto muito, né, é se a divisão dá exata. Então, por exemplo, o 6, eu consegui dividir por 2, ó, é que a gente vai entrar depois numa outra definição, né? Mas o 6, se eu dividir por 2, ó, dá 3. Então, 3 vezes 2 dá 6, resta 0. Tá vendo que não restou nada? Então, o 6, no caso aqui,
é um múltiplo, né? Ele vai ser um múltiplo de quem? Do 2. Então, o 6 aí ele vai ser o múltiplo, né? Ele vai ser uma relação do 2. Outra forma de eu encontrar é olhar a tabuada desse valor. Então, por exemplo, tabuada do 2. Então, vou lá. 0, 2, 4, 6. Ó. Então, 6 está na tabuada do 2. Ele é um múltiplo também, Osmar. Acho que eu dei várias definições aí do que eu posso encontrar como múltiplo. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham discutido isso. Né? É verdade, da definição técnica até a mais sutil. Usual. Né? Usual. Digamos assim. Vamos dizer assim, tá? O professor Jonas, tá? Ele disse que a Maria Clara, lá do 7º ano B, lá da PEI Silvio de Almeida, lá de Batatais, tá? Participa firmemente das nossas aulas. Obrigado, Maria Boa, Clara. meu xará aí, né? O tocaio. Valeu, Beleza. Jonas, obrigado. Então, continuando essa ideia aí nesse contexto, vamos então encontrar agora, digamos, uma parte mais concreta e identificar os valores dos múltiplos. Pode pôr na tela para eles, por favor, diretor, que é o seguinte, ó. Quais os múltiplos de 6 que são maiores que 60 ou, né, e menores ou igual a 90? Então, entre 60 e 90 ali, quais são os múltiplos de 6? De novo, a dica, pensa na tabuada. Então, de 60 aí, quais são os múltiplos, beleza? Então, de novo aí, para vocês discutirem no chat com os alunos aí e os professores, conversa com o coleguinha, né? Manda uma mensagem aí, pergunta, manda aí para vocês discutirem no chat de vocês. 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, pessoal participando,
bastante aqui a professora Fabiane, lá da PEI, viu? Mário Soares da Silva, lá em Jandira, sempre acompanhando as nossas aulas. Né? Nossas, quando eu falo, não é minha nem sua, né? Nossas é da rede, é do Estado, de todos. Né? A questão é essa, né? O professor tem a mania de dizer, nossa, minha aula, mas nesse caso aqui é tudo coletivo. Valeu? Valeu, Fabiane, obrigado por participar. Professora Tânia, lá do Portal da Jureia, Escola Portal da Jureia, lá em Peruíbe. Valeu também com os alunos participando. Obrigado, Tânia. Tá ok? Professora Josiane, 66, 72, 78, 84, o próprio 90. Alunos do 7º A da Escola Estadual, professor Lázaro Duarte, do Pátio Limeira. Legal, obrigado. Tá? A professora Cristiane, tá? Lá o aluno Antônio, do 7º A da Escola Otto Weisflog, desculpe se eu errei, Weisflog, de Caieiras, 66, 72, 78, 84 e 90. Jonas, tá? Tem mais aqui que eu selecionei, tá? Professora Marilda, o Davi do 7º B participa direto das aulas e muitos outros alunos da sala. E do 7º A também, tá? A Escola Estadual Alfredo Marcondes Cabral. Eles afirmam que os números são 66, 72, 78, 84 e 90. Da mesma forma, o professor Alcimar está participando também com os nossos alunos, lá da Escola Leôncio Pimentel, em Itaberá, São Paulo. Valeu a todos. Boa, obrigado. É isso aí. Isso mesmo. Essa resposta aí, como a maioria colocou. Se você não entendeu, vamos tentar entender aí o porquê dessa resposta, entender o contexto. Porque além de ver aí, no caso, os múltiplos, né? Eu estou olhando, no caso, a tabuada dos 6. Além de ver os múltiplos, eu dei uma definiçãozinha aí. Nós chamamos aí, mais para frente vocês vão ver, que é intervalo, né? Então, nós vamos tentar elencar isso. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte, ó. Então, o que eu fiz primeiro, pensando aí? Eu montei a tabuada dos 6. Então, fui lá. 0, 6, 12, 18 e etc. Até o 60... é a tabuada multiplicando, aí, vamos dizer, o último por 10. Então, eu multipliquei por 0, 1, 2, 3, e assim por diante, até o 60, que é um múltiplo de 10. Que é, no caso, 6 vezes 10. Aí, o que eu tenho que pensar? O que eu posso localizar? Ou você vai somando de 6 em 6, ou você multiplica. 6 vezes 11, 6 vezes 12, e assim por diante. Somar é mais fácil. Então, pensando, 60 mais 6, 66... 72, 78, 84, 90 e 96. Então, fui somando aí, né, os valores, etc. Só que, no enunciado, ele falava assim, ó, maiores que 60. Então, quer dizer que o 60 aqui, ó, ele não entra. Qual que é o próximo maior que 60? É o 66. Então, eu comecei aqui, ó, com 66 a minha resposta. E aí ele fala, menores ou... no caso aí, igual a 90. Então, até o número 90. Então, o 90 aí é o meu último termo. Tanto que aqui, ó, o 96, ele não entra aí na resposta. Então, qual que é a minha resposta aqui que eu posso enxergar? 66, 72, 78, 84 e 90 aí são os múltiplos entre esses dois termos, colocando o 90 como igual. Lembrando, são termos inteiros, né? São valores inteiros. Eu estou olhando aí os valores inteiros dos múltiplos, né? Beleza, Osmar? Beleza. Recadinho da professora Fabiana. As alunas Ana Carolina e Tainá, da Escola Estadual Projeto Lagoa, São Paulo, responderam corretamente, tá ok? Parabéns, meninas, por estarem sempre participando das aulas. A Pro ama vocês. É isso. Beleza. Na próxima atividade, aí, nesse próximo exercício, eu vou dar um tempo menor, que é mais uma discussão que nós já fizemos aqui na aula. Nós já comentamos sobre isso e agora eu vou dar uma definição e aí um pouquinho mais exata aí nós caminharmos para essa relação. Pode pôr na tela para ele, diretor, que é o seguinte, ó. O que são divisores de um número natural? Então, o que são esses divisores? Quais são? Eu comentei lá no início, né? Então, quais são esses divisores? Lembra, divisores, ó, vou dar uma dica aí para vocês, é o que vai na chave. Então, o que são esses divisores? Como eu encontro o divisor? Eu encontrei um múltiplo. Agora eu quero encontrar o divisor. Então eu olhei o múltiplo, agora eu quero encontrar o divisor. Identifica lá para mim, comenta. Eu vou dar 2 minutinhos, porque infelizmente por conta da aula nós não temos muito tempo, né? Vou dar 2 minutinhos. Discutam lá no chat com os colegas de vocês o que vocês acham.
Jonas, temos até algumas definições técnicas, né, sobre o conceito, né, mas assim a gente vai no mais simples aqui. A professora Isabel disse assim: são números que podemos dividir em partes iguais, tá? A professora Lucena diz assim que divisores são fatores comuns, tá? A professora Cleonice, lá de Ourinhos, a Escola Estadual Dr. Ari Correia, o aluno Bruno, é aquele número que divide exatamente. Boa. Respostinha simples, né? Essa Legal, relação né? mesmo. Bacana. Então, basicamente, essa relação. Antes, uma questão que eu gostaria de corrigir. Pode pôr na tela para ele, diretor, que eu errei aí na digitação, tá? Eu peço desculpas para vocês. 42 é o 48, né? Não o 28, desculpa mesmo. Então, quando eu coloquei aqui, não é o 28, tá? 42, 48, e aí é um múltiplo de 6. Desculpa mesmo. Então, olhando aí para essa questão, vamos dar a definição um pouquinho mais técnica aí, né? Dados A e B, dois números inteiros conhecidos podem dizer que A é divisor de B se o número B for múltiplo, né? Como nós vimos anteriormente. Logo, a divisão entre A e B dá exata. Vamos voltar lá para a relação do 6, né? O 6 divisível por 2. Então, aqui dá 3, né? Então, resta 0. O 6 é múltiplo de 2, ó. O 6, em relação ao 2, é múltiplo, aqui como nós vimos anteriormente. Só que, olhando ao contrário, o 2, vou até apagar para vocês entenderem. O 2, no caso aí, ele é um divisor de quem? Do 6. Então, em relação ao 6, o 2 é o divisor. Quais termos eu consigo dividir o 6? Eu consigo dividir por ele mesmo, eu consigo dividir, por exemplo, por 3. Ó, o 3 é um divisor. Deu exato, o que vai na chave é o divisor. Então, ó, 6 está na chave aqui, ó, é o divisor. Ó. Deu exato aqui, ó, o que está na chave aqui é o meu divisor. Basicamente, seria essa a ideia, Osmar. Legal. Bacana. Beleza? Vamos, então, entender aí, como nós vimos aí agora, eu já dei algumas ideias para vocês. Então, nós vimos os múltiplos de 6. Agora, eu quero entender qual é o critério, né, no caso aí, de perceber quais são os divisores de 6. Então, quais são os divisores de 6 para montando esse critério de divisível, né? Quais são os números que eu posso dividir os 6? Como nós estamos encerrando aí a aula, eu vou dar 2 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, retornamos. A Luísa, através da professora Maria Aparecida, ela disse que quando os números forem divisíveis por 2 e por 3. O professor Jailson, com a turma dele, quando a divisão do número por 6 for exata. Tá? A professora Cláudia, com seus alunos, se o número dividido por ele deixar resto 0.
Boa, essa é a ideia mesmo, né? Então, qual número eu consigo aí dividir por 6? Na ideia, seria um divisor de 2 e 3, porque o 6, né, eu tenho ele como divisor. Vou pôr a resposta para vocês olharem. Pode dar uma olhada. Pode pôr para isso, diretor? Que é a seguinte, ó. Quando a divisão de um número for, por 6 no caso, for exata, ou seja, resto igual a 0, esse número pode ser considerado divisível por 6. Outra forma seria aí, né, como nós vimos, esse número fosse múltiplo de 2 e 3. Qual que seria mais ou menos a ideia? Que número eu posso colocar aqui, ó, inclusive, vamos colocar, por exemplo, o 12, que é o próximo, é mais fácil. Que número eu consigo colocar aqui que seja divisível por 6? Na ideia, é um múltiplo de 2 e 3, né? Ou você observar os múltiplos do próprio 6. Seria uma outra ideia de você considerar uma forma aí de um termo divisível. Nesse caso aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12, resto 0. Ó, cheguei no resto, obrigatoriamente 0. Cheguei nesse valor 0. Ou uma outra forma, eu não sei se eu vou conseguir, espero que vocês não confundam a ideia, é ver os múltiplos desse valor. Então, por exemplo, vamos ver os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6, aí sim seria 1, 2, 3 e o 6. Ó, os múltiplos de 6. Quem eu consigo dividir aí, eu observando, né? Eu olhando que eu consigo dividir o número 6. Então, esses são os termos que são divisíveis por... que eu consigo dividir o 6, não o contrário. Então, de novo, 12 lá dividido por 6, o valor que eu encontro restou 0. Então, o que está aqui na chave é o meu divisor, Osmar. Beleza. Beleza? Tranquilo. Então, nessa ideia aí, é sempre importante a gente observar em separar o que é múltiplo e o que é divisor. Basicamente, eu gosto muito da ideia, não sei se todos os professores utilizam, múltiplo geralmente é o que está do lado de fora aqui da chave. Divisor é o que está dentro, né? Por isso que ele chama divisor, né, Osmar? Sim. Então, seria mais ou menos essa relação. Não sei se aí ajuda vocês, vocês podem até colocar no chat se é mais fácil entender assim ou não. Múltiplo, de novo, tabuada, você pode observar desse formato. Divisor, conseguiu dividir, resto 0, ele é divisor. Beleza, Osmar? Beleza. Ok? Vou colocar para vocês aí a avaliação. Então, pode pôr na telinha para eles, diretor, por favor? Então, essa avaliação aí, coloquem o que vocês acharam da aula. É a primeira aula, né, dessa situação de aprendizagem 2. Nós vamos observar aí essa questão dessa habilidade 1 do 7º ano, que vai falar muito sobre múltiplo e divisor, né? As próximas aulas nós vamos elencar muito sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos que participaram. Professora Zuleika, lá de Hortolândia, com seus alunos. Valeu. É isso aí. Até a próxima, Jonas. Até a próxima a todos. Obrigado a todos aí. Valeu, 7º ano. Não perca a aula de amanhã, hein? Não perca a aula de amanhã. Uma surpresinha aí para vocês. Tchau, tchau.